Vamos, portanto, olhar para a palavra do nosso Deus. Peguem as suas Bíblias, seu smartphone, enfim, com o seu aplicativo e nos acompanhem nesse estudo, capítulo 1 e capítulo 2 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo vai nos falar sobre um dos problemas que existia naquela igreja, que era a divisão, as brigas entre os irmãos, e Paulo aponta então para a loucura da cruz de Cristo. Vamos falar com Deus em oração. Amado Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que Tu nos deste mais uma vez receber a Tua palavra e receber a Tua orientação através da nossa palavra. Que o Teu Santo Espírito possa, de uma forma toda especial, nos alimentar neste momento, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreender a Tua Santa Palavra e assim que ela possa ter todo sentido para a nossa vida. Abençoa-nos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Portanto, esse é o segundo estudo dessa série do livro de 1 aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E esse estudo, então, o anterior, foi um estudo introdutório, falando um pouquinho sobre o contexto da igreja, sobre o contexto da cidade de Corinto, enfim, para que a gente pudesse compreender também uma visão geral do livro. Esse estudo está colocado tanto no YouTube, quem nos assiste, no nosso canal, como também na página do Facebook. Quem não assistiu esse estudo e quiser também assisti-lo, está ali colocado. E hoje nós queremos então seguir e adentrar no texto bíblico, capítulo 1 e 2. E a mensagem central da carta é a cruz de Cristo. É o Cristo Salvador sendo cabeça e nós sendo o corpo de Cristo, ou o seu povo sendo o corpo de Cristo. E a mensagem central é que este corpo precisa estar bem ajustado para que então ele possa servir ao cabeça, para que assim ele possa servir a Cristo. Vamos olhar para o texto bíblico. Antes disso, ainda precisamos lembrar que essa carta foi escrita aos Coríntios, porque o apóstolo Paulo recebeu uma outra carta, onde lhe foi relatado então uma série de problemas que existiam naquela igreja. E também o apóstolo Paulo ouviu notícias através da família de uma pessoa chamada Cloé, que aparece no texto de hoje, dizendo que as coisas não estavam muito boas. Capítulo 1 até o capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre essas brigas, essas discussões que chegaram aos seus ouvidos. E o apóstolo Paulo, então, vai ressaltar muito isso, dizendo que o corpo de Cristo, no corpo de Cristo, não pode haver divisões, nem brigas, nem discussões. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai dizer que este corpo precisa estar bem ajustado e que esse ajuste fino deste corpo ele só se dá quando todos estiverem realmente fiéis, através da fidelidade a Cristo, independente das nossas ideias, dos nossos próprios interesses. Quando focarmos na cruz de Cristo, nós conseguiremos esta unidade no corpo de Cristo. Já olhamos no versículo 1 ao 9 no estudo anterior. Ressalto apenas que do versículo 1 ao 3 o apóstolo Paulo faz uma saudação inicial, como em todas as cartas. Do versículo 4 até o versículo 9, ele agradece então a Deus por ter mantido esse povo de Corinto fiel em sua fé, mesmo em meio a tantos pecados, em meio a tantas coisas que divergiam, enfim, da palavra de Deus. Agora queremos olhar do versículo 10 em diante. Se você tiver uma Bíblia, pegue a sua Bíblia. Se tiver o seu smartphone, abre o seu aplicativo para acompanhar esse texto e assim a gente também possa interagir com você. Também será colocado aqui na sua tela os versículos. E começamos olhando para o versículo 10 e 11, onde nos diz assim: Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Aqui aparece já de imediato o primeiro problema, que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção.
têm o mesmo objetivo, diz o apóstolo Paulo. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. Essa pessoa, Cloé, ela aparece apenas aqui na Bíblia. Não existe outro relato. Paulo estava na cidade de Éfeso quando escreve essa carta, portanto não muito longe de Corinto. E quando diz que alguém da família, pode ser algum familiar realmente, ou algum escravo, algum empregado, alguém enviado, ou alguém que se encontrou com o apóstolo Paulo e lhe contou, olha, as coisas não estão muito bem lá em Corinto, as pessoas estão discutindo, estão brigando lá entre elas, há grupos diferentes. E qual era o motivo da discussão? Diz o versículo 12, o que eu quero dizer é isso. Cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo. Outro, eu sou de Apolo. Outro, eu sou de Pedro. E ainda outro, eu sou de Cristo. Esse era o motivo da divisão na igreja. Uns diziam que eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo. Mas quem eram esses personagens? Quem eram essas pessoas que aqui são citadas? Antes de falar um pouquinho sobre cada uma delas, é importante dizer que nenhum destes pregadores, nenhum destes líderes tem culpa e nem tentou atrair para si um grupo diferente, causando assim a divisão, como muitas vezes hoje acontece. Não, a divisão era causada pela própria comunidade. Uns preferiam, simpatizavam mais com aquilo que Paulo ensinava, Apolo, Pedro, outros se intitulavam como seguidores apenas de Cristo. Bom, Paulo foi o fundador da igreja, o próprio apóstolo Paulo que escreve essa carta. Como ele mesmo diz durante a carta, ele trouxe um ensinamento mais básico. Ele diz que ele alimentou aquele povo com leite espiritual, portanto não era comida sólida, não era algo pesado. Ele fica ali 1 ano e 6 meses, ele começa essa igreja, e é natural que alguns gostavam muito deste Paulo, dessa figura. Logo depois tem-se relatado em Atos que Apolo, um grande líder cristão dos tempos antigos, enfim, da igreja primitiva, esteve em Corinto e aprofundou durante um longo tempo estes ensinos da palavra de Deus, ou na mensagem do Cristo Salvador. Portanto, é natural que alguns, então, tinham em Apolo a figura principal. Mais adiante, tem-se relatos também no livro de Atos que o apóstolo Pedro havia passado. E por Pedro ser seguidor de Jesus, ser discípulo de Jesus, também, de igual forma, é natural que alguns tenham uma preferência especial por este líder, enfim, por este que traz a mensagem de Cristo. E o apóstolo Pedro tinha uma característica muito especial. Ele trazia ou resgatava algumas coisas dos judeus para dentro do cristianismo, e isso atraía, por vezes, muitas pessoas. E outros ainda diziam assim que eram de Cristo. Aparentemente era um grupo que não concordava com nenhum dos outros grupos políticos, e então se intitulava como seguidores de Cristo. Tem um comentarista bíblico, sobre o qual eu também irei basear esses meus estudos. Ele diz assim que essa expressão em Cristo, ela também pode ser entendida como um certo menosprezo aos demais. Como se havia ali um grupinho que se achava mais importante porque tinha um pouco mais de conhecimento daquilo que Cristo havia feito enquanto esteve aqui entre nós. E essa ideia me parece bem interessante, porque logo adiante nós vamos ver que existe alguns nuances em que aparece algumas pessoas nesta carta que dá-se a entender que elas tinham esse menosprezo com alguns e essa vanglória interna. O apóstolo Paulo, então, termina essa discussão dizendo assim no versículo 13, ou fazendo a pergunta que está colocada no versículo 13. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? E acaba aqui a discussão. Lógico que não, Cristo é um só e todos nós servimos ao mesmo Cristo. Será que Paulo morreu? Lógico que não, Paulo não morreu em favor de vocês. Será que vocês foram batizados em nome de alguém outro? Não, nós somos batizados em nome de Cristo.
diz o apóstolo Paulo. E por isso é tão importante esse texto e essa forma do apóstolo Paulo falar. Pois ainda hoje, para nós, ainda hoje, existem muitos partidos religiosos, muitas denominações, e existem muitos que defendem mais o seu partido, a sua denominação, do que a obra de Cristo. É bem importante também para nós, porque dentro de uma denominação existem também vários grupinhos diferentes que muitas vezes defendem a sua bandeira, lutam entre si, e aí a igreja, uma própria denominação, por vezes ela se esquece de que todos nós estamos no mesmo barco, caminhando na mesma direção. Ainda hoje, muitos cristãos ficam defendendo pastores por aí, ou pregadores, dizendo assim, olha, eu gosto mais daquele pastor porque eu concordo com aquilo que ele ensina. Mesmo que, por vezes, isso não condiga com a palavra de Deus. Na minha religiosidade, aliás, cada um hoje em dia é muito comum criar a sua própria religiosidade, e nessa sua religiosidade é muito mais bacana dar ouvidos àquele que não aponta os meus erros, que não aponta os meus pecados, que não me contradiz, que simplesmente concorda comigo. E aí muitos dizem assim, pô, aquele cara é bom, aquele é um bom pastor, ele não contradiz nada do que eu penso. Tenham bastante cuidado. Também não é raro que hoje alguns se achem superiores a outros, como nós vimos no texto, por saberem um pouquinho mais, terem um pouco mais de conhecimento ou de entendimento da palavra de Deus. Tenham bastante cuidado com isso, pois todos nós somos batizados dentro de um só corpo, e neste corpo todos nós servimos a Cristo como o nosso Salvador. Tenham muito cuidado, não percam o foco, diz o apóstolo Paulo. Já nos primeiros versículos, do versículo 14 até o versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer assim, não percam o foco, porque eu sou apenas um servo de Cristo. Eu nem batizei muita gente, diz o apóstolo Paulo, apenas Crispo, Gaio e a família de Estéfanas. São os que o apóstolo Paulo lembra, e é importante dizer aqui que o apóstolo Paulo não está deixando de lado o batismo. Muitos dizem, o apóstolo Paulo não deu muita atenção para o batismo. Não, o apóstolo Paulo diz que ele, a sua função, o seu chamado, o que ele tinha realmente apreço em fazer era ensinar a palavra, era apontar para a cruz de Cristo, falar de uma forma clara e pura sobre o Evangelho. Outros tinham a função de batizar, outros tinham a função de, então, trazer esse sacramento às pessoas. O apóstolo Paulo diz, eu me detive a ensinar o caminho da salvação que passa pela cruz. E o versículo 18, aliás, a partir de agora, ele vai falar muito sobre a cruz. Não percam o foco, olhem para a cruz. Ele diz assim no versículo 18, de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Loucura para alguns, continua sendo ainda hoje a cruz de Cristo, uma grande loucura, um grande devaneio, enfim, para muitos, mas para mim e para você, é ali que eu tenho a salvação, é o poder de Deus que me salvou. Diz o versículo 19, pois as escrituras sagradas dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Aqui o apóstolo Paulo vai começar a falar um pouquinho sobre aquilo que os gregos tinham ou davam muito destaque. Corinto, uma cidade grega, dava muito destaque à sabedoria, aos sábios, aos instruídos, aos grandes oradores. Os gregos eram muito bons e tinham muito bons oradores que falavam bonito, aquilo que o povo gostava de ouvir. E o apóstolo Paulo diz, olha, eu não falei palavras bonitas com vocês, ele vai falar adiante. E, aliás, isso não tem importância nenhuma. Os grandes filósofos que vocês têm entre vocês, eles
não são nada diante da grandeza de Deus. Aliás, filosofia quer dizer, na sua origem, amor à sabedoria. E o Paulo chama a sabedoria aqui de loucura. Loucura para muitos. Diz o capítulo 20, ou versículo 20 assim: então, o que poderemos dizer aos sábios e aos instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Ou seja, através da sabedoria humana, nós não conseguimos a salvação. Diz o versículo 22, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, ele resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca, ou seja, as pessoas ali chamavam o apóstolo Paulo de louco por apontar para a cruz. E por que isso? Versículo 22, os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Olha que texto especial, ele diz: os grandes sábios que estão entre vocês nos chamam de loucos. Aliás, os judeus pedem grandes milagres, sinais. Os judeus esperavam um Deus, um Messias que viria restaurar o poder ao povo de Israel, ao povo judeu. Os gregos eram baseados em cima da sabedoria, do conhecimento, se orgulhavam disso. E os cristãos, aquela pequena igreja, falava de Cristo crucificado. A crucificação para os judeus era um símbolo de ofensa, de maldição, de alguém que foi amaldiçoado por Deus. Para os gregos, a cruz representava uma grande loucura. E para os cristãos era o poder de Deus que dava a salvação. Aliás, ainda hoje muitos buscam conhecer a Deus através da sabedoria, através do conhecimento humano. Porém, como diz uma frase muito conhecida, a sabedoria humana sempre exalta o homem e diminui a Deus. Portanto, tenham cuidado com a sabedoria, porque ela exalta o ser humano e diminui a grandeza do nosso Deus. Hoje ainda muitos pedem sinais, pedem milagres para então crer em Deus. Muitos, aliás, dizem que Deus só está presente quando ali acontece algum milagre diferente. Falar em línguas, alguma cura, alguma coisa assim. O que o apóstolo Paulo diz, esses sinais, eles são pedidos pelo povo judeu porque eles não têm fé, não creem. Nós cremos num Deus presente, num Deus vivo, num Deus atuante. Paulo ressalta isso e deixa claro que a divisão que ali existia não era apenas porque um gostava mais deste pastor, daquele pastor, ou daquele pregador, ou daquele outro pregador. Ali havia uma profunda diferença na forma de viver, de pensar e de crer em Deus. Alguns confiavam na sua sabedoria, outros pediam sinais, outros olhavam para a cruz de Cristo e tantos deixavam Cristo de lado. Versículo 26 até o versículo 29, o apóstolo Paulo lembra então de que quando este povo havia sido chamado por Deus, eles não eram de nobre nascimento, não eram pessoas importantes, eram pessoas simples. E à vista dos homens, muitas vezes pessoas marginalizadas, mas Paulo lembra que ali Deus se fez forte, a salvação de Deus se fez presente. Destaca o versículo 30 que diz assim: porém Deus uniu vocês a Cristo Jesus, ou seja, é graça de Deus. A salvação, a vida que eles tinham era pela ação de Deus. A salvação, aliás, que vem por pura graça, por pura misericórdia de Deus. E Paulo termina esse seu capítulo 1 dessa carta dizendo assim, com as palavras do versículo 31, portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor fez. Ou seja, Paulo aponta para a cruz, se orgulhe daquilo que o Senhor fez. Capítulo 2, vou dar uma passada um pouco mais depressa, porque já estamos mais adiantados na hora.
Paulo continua então falando sobre a sabedoria de Deus que se manifesta através de Cristo. E Paulo continua apontando para a crucificação de Cristo, para o Cristo crucificado e para a mensagem da cruz que nós temos. E diz que a sabedoria humana diante da grande sabedoria de Deus não é nada. Os versículos 1 e 2 dizem assim: meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei de muitas palavras, nem de grande sabedoria, porque quando estive com vocês resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte de cruz. Como eu disse antes, Paulo ficou 1 ano e meio ali em Corinto, e a mensagem que Paulo trouxe era uma mensagem simples, de salvação. O seu testemunho pessoal era de uma vida dedicada a Cristo, de uma vida de entrega a Cristo. Isso, para os gregos, acostumados a grandes oradores, era algo muito simples, era algo muito pequeno, mas o apóstolo Paulo testemunha a sua fé. Dos versículos 6 até o final, eu não vou ler todo ele, mas o apóstolo Paulo diz que a sabedoria de Deus é muito maior do que a sabedoria humana, que nenhum homem pode conhecer a Deus. Aliás, este é um grande ensino, que nenhum homem pode vir a conhecer a Deus, a não ser que o próprio Deus, através da ação do Espírito, se revele a ele. Destaca o versículo 12, a segunda parte, onde diz assim: o Espírito mandado por Deus, mas o Espírito que é mandado por Deus para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado. Ou seja, o Espírito de Deus nos é mandado para que nós possamos entender tudo aquilo que Deus tem nos dado, tem nos revelado. Depois disso, o apóstolo Paulo segue dizendo que os que não são espirituais, aqueles que não creem, que não têm a ação do Deus Espírito Santo dentro de si, não conseguem compreender as verdades sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem de Deus, e continua dizendo que tudo isso parece, para essas pessoas que não creem, parece ser uma grande loucura. Resumindo o capítulo 2, podemos dizer assim que a mensagem da cruz é simples, mas ela precisa ser compreendida, ou para ela ser compreendida, ela precisa ser revelada a nós através do Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos revela essa palavra, ou nos revela a ação de Deus em nós através da sua palavra. E através da sua palavra nós conhecemos um Deus que nos ama e que entregou o seu Filho e foi até a cruz. E essa cruz, que para tantos parece uma loucura, é a minha salvação, é o poder de Deus que me traz a salvação, é através dela que eu consigo ter a minha salvação e a esperança da vida eterna. Portanto, pregar a palavra, ou precisamos pregar a palavra, precisamos deixar, portanto, Deus agir nos corações. Para muitos, a palavra de Deus vai ser sempre uma loucura. Para muitos, a palavra de Deus que aponta para a cruz vai ser muito simplória. A salvação que Deus preparou para nós vai ser algo muito simples. Vão querer achar outras formas de salvação. Mas nós precisamos pregar a palavra da cruz. Esse é o grande objetivo da igreja. É somente através dela que eu tenho a salvação. Lembrem que Paulo está dizendo isso para uma igreja que estava toda ela dividida em partidos, em grupos, tentando dizer que um líder era mais importante que o outro, e o apóstolo Paulo diz: olha, gente, parem com isso, olhem para aquilo que realmente importa, para aquilo que é o mais importante, para a cruz de Cristo. Deixem as picuinhas de lado, deixem tudo aquilo que atrapalha de lado, deixem tudo aquilo que é humano, que vem do coração humano, pecaminoso, deixem isso de lado. Mais adiante ele vai dizer, no capítulo 3, que nós iremos ver no próximo estudo, ele vai dizer assim: não importa quem plantou, quem regou, o importante é a colheita que Deus fará. Ou seja, o importante é a salvação das pessoas. E esse também é o grande recado e a grande mensagem do apóstolo Paulo para nós, hoje, que vivemos, depois de tanto tempo
desta carta ser escrita, porque ainda hoje, a grande maioria das vezes, quando acontecem divisões na igreja, elas acontecem por picuinhas. Quando as pessoas se afastam da igreja, na grande maioria das vezes se afastam por coisas bem pequenas, por coisas que muitas vezes são criadas por um coração pecaminoso, por uma cabeça que sempre quer ter razão em tudo, que não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue ver no outro também um ser pecador que precisa da ação de Deus. E aí nós esquecemos do nosso objetivo, que é falar da cruz, que é salvar pessoas. Que conselho especial, que palavras maravilhosas que o apóstolo Paulo tem para cada um de nós. Portanto, termino com o versículo que comecei lá o meu estudo, lá do início, quando ele diz assim no versículo 31, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor fez, daquilo que Deus fez por nós. Pensem nisso e que Deus guarde em teu coração a mensagem da tua salvação pela cruz de Cristo. Que assim seja. Amém.